Boa tarde a todos. Dando seguimento ao nosso evento surrealista, chamaremos para participar a surreal figura do nosso querido amigo Maurício de Bonis, que, como eu, vem da escola de composição da USP, né? Ele de uma geração um pouquinho mais nova, e alunos ambos de Ville Corrêa de Oliveira. O Maurício vai deixar claro o porquê da colocação dele aqui com relação à peça Miserere, do Ville. Então, é nosso colega aqui, professor de composição, e foi até hoje, amanhã, né? Até amanhã é o nosso vice-diretor, fez uma excelente vice-diretoria, na vice-diretoria foi excelente, né? Então, chamamos Maurício para a sua contribuição. Boa tarde. Essa peça é acompanhada da legenda Dies Irae, né? É a melodia do Dies Irae, canto da Missa de Mortos medieval. Foi a primeira peça composta para esse ciclo. E toda a primeira parte, todos os primeiros Miserere compostos pelo Ville Corrêa de Oliveira, tem essa disposição à maneira de uma gravura, uma folha deitada, manuscrita, em nanquim, com essa organização visual, com esse cuidado com a composição visual, o que já é uma primeira analogia com a origem do nome do ciclo, né? Ville escreve esse ciclo de peças, ele começa a escrever em 1999 e segue acrescentando peças a esse ciclo até 2018, portanto, dos seus 60 aos seus 80 anos. E o mote inicial para a composição dessas peças é, se eu conseguir virar a página, o ciclo de gravuras de Georges Rouault, chamado Miserere. Rouault, pintor francês, começa esse ciclo durante a Primeira Guerra Mundial e conclui esse ciclo de águas tintas já em torno do início da Segunda Guerra Mundial. Como o nome diz, é uma espécie de pedido de socorro, né? E é um retrato dessa miséria da condição humana, específico justamente daquele momento que, inclusive, coincide com as manifestações que a gente está discutindo aqui nas outras artes em relação ao movimento surrealista. No caso do ciclo do Ville, não só não coincide historicamente, como eu que estou propondo essa contribuição, né, da gente ter a experiência de acompanhar esse ciclo completo pela primeira vez, está sendo apresentado completo pela primeira vez, pelo quanto, acho que vocês vão perceber também durante o evento, não existe uma estética, nem um movimento musical surrealista propriamente dito na história da música, né? Mas eu entendo que esse ciclo ele aborda de uma maneira completamente distinta, distante, oposta ao surrealismo, alguns dos pressupostos que foram levantados em outras artes em torno do surrealismo, né? Como a recusa de uma construção e de um desenvolvimento racional do discurso, né? Como uma abertura de escolha de matérias-primas em fontes as mais diversas e também numa recusa ao que seria o cânone de escolha de matérias-primas e outros elementos que eu vou comentar em seguida. A cada Miserere, assim no ciclo de Georges Rouault, assim como também no ciclo de Ville Corrêa de Oliveira, a cada obra acompanha também uma legenda,
explicativa, um comentário escrito. Para essa próxima peça, a legenda diz: pregão de um vendedor de balas caseiras de Camará, tantas vezes ouvido na infância no Recife, fazia para que comprassem. Bolinha de cambara, 2 bolinhas por um tostão. Bolinha de cambara, 2 bolinhas por um tostão. Essa próxima peça, a legenda diz: início de um hino de igreja protestante, escutado nos primórdios da infância. Dizia a letra mais ou menos assim: como figos que caem da figueira, as estrelas caindo do céu. Apocalíptico e assustador. Recebia-o como um pequeno para-raio, aterrador. Um elemento bastante recorrente também no Miserere, que acho que vale comentar, é o quanto, no caso específico do Miserere do Ville, trabalha-se muito com essa tragicidade em torno de memórias da infância. E nisso ocorrem citações musicais, um procedimento que não está acontecendo no Miserere de Rouault, como vocês podem perceber nas gravuras que a gente está mostrando, mas que é também um procedimento como se fosse uma forma de colagem. Então, muitas vezes, a gente, para ter a presença da citação como colagem dentro de uma nova peça, terá a citação por completo. Mas isso não quer dizer que a gente está incorrendo num discurso musical completo, porque o que está sendo simplesmente exposto uma vez para existir é aquilo que não é da nova peça, é aquilo que está sendo colado, né? Então, isso também é importante deixar claro em relação a esse ciclo. E outra coisa que é importante deixar claro é que a escolha foi feita por mim sem nenhuma relação entre cada gravura e cada peça, né? A maneira de se... o modo de ação do Rouault, ele é o mote para um modo de ação do Ville na criação desse ciclo, né? Eu escolhi uma certa sequência de mostra de gravuras que não está prevista na partitura do Ville. A legenda da próxima peça diz: a babá cantava essa canção. O anum é um passo preto que não canta na gaiola, só canta no formigueiro quando as formigas estão fora.
Ela cantava muito isso e contava sempre de novo de um primo meu, cuidado por ela, que havia morrido criancinha, muito antes de eu nascer, devido a comer muito ovo. Não aperto mais? São vocês que estão usando? Obrigado. Peço por aqui, então. Obrigado. A legenda da próxima peça diz: Sabiá que cantava na gaiola do oitão da casa em que moramos na rua Clemente Pereira, no Derby, no Recife, em meio ou a princípio da Segunda Grande Guerra Mundial. Um dado também comum a todas essas peças é uma tendência a uma forte condensação de informações, uma grande brevidade de duração, que é uma tentativa também de alguma forma de traduzir ao piano como meio, a gravura, né, como especificidade, né, esse caminho do desenho para a estampa, para a impressão, como algo de também uma objetividade, uma concisão, uma imediaticidade de comunicação. A legenda da próxima peça diz: Com essa canção de ninar fui acalentado. Chorava muito e tomava luminaletas quando neném. A legenda da próxima peça diz: A machadinha, brinquedo de roda, e o mesmo hino, como figos que caem da figueira, em contraponto para dar conta da notícia de gravíssima enfermidade de pessoa muito próxima. Próxima gravura, por favor. A legenda da próxima peça diz:
Pregão de um vendedor ambulante em rua movimentada do Recife. Peito com chá preto. Chá preto com peito. 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 Chá preto com peito. Peito com chá preto. É! Próxima, por favor. Essa é a partitura com as rubricas cênicas, né? A maneira como ele dispôs. Próxima, por favor. A legenda da peça que eu acabei de tocar diz: canção tradicional brasileira, de origem desconhecida, escutada na infância, fixada a cravos na memória. Como Miserere canta um Recife chuvoso, que é o que conta aqui. Próxima imagem, por favor. A legenda da próxima peça diz: vagamente um mambo daqueles escutados em filmes mexicanos no tempo da infância no Recife. Mas daí eu tenho um problema aqui. Essa peça é escrita para 4 mãos e pede que não haja preparação prévia. Então, todos os presentes só poderão escutar se um de vocês pudesse, muito solicitamente, colaborar. É simples, vocês vão ter a pauta de baixo, clave de Fá, um baixo, clave de Fá também na mão direita, um acorde, baixo acorde, baixo acorde. 7 compassos, 8 compassos. Simples. Mas sem isso a gente não vai ouvir. Então, poxa, Vini, Pedro, Flor. Obrigado, palmas para ele.
A legenda desta peça é apenas início da fantasia em Fá menor de Schubert. O som vinha de longe, velado som distante. A música me ofuscava. Busquei-o por ruas e atalhos até alcançá-lo. Grande portão aberto de uma escola, a banda de música no pátio, e na escadaria do prédio, imenso coral de estudantes cantavam. Na primeira fila vi uma adolescente que trinava com tanto fervor que as sobrancelhas assemelhavam-se a 2 sinais gramaticais sobre os olhos cintilantes. Um acento grave de um lado, o acento agudo do outro. E era linda, e a música, marcha altissonante, arrebatadora, como os olhos da menina. Sei hoje que se tratava de um comício reacionário para o brigadeiro Eduardo Gomes, em plena campanha contra Iedo Fiuza, apoiado pelo Partido Comunista. Como água e azeite, aquelas sobrancelhas e sua música, e o repugnante, odiento fascismo aviltante, assassino. Próxima imagem. Quando criança, no Recife, ouvia uma história de gretar a alma. Contava de uma menina enterrada viva, cujos cabelos eram a grama do jardim, que o jardineiro cortava. E ouvia-se a voz dela ecoando desde o fundo da terra, cantando que não lhe cortassem os cabelos. A melodia carpida da cantoria é a que se escuta aqui. O sobroço que me causava a cantiga, a vontade de chorar, o coração cortado, exumei-os sondando o piano com essa versão. Escrito após uma projeção do filme Cronaca Familiare, de Valerio Zurlini,
No Brasil chama-se Dois Destinos. Possivelmente o mais triste filme visto. A partir dessa peça também começam a adentrar no ciclo peças que não são baseadas em memórias musicais apenas. Pequena história para o Lucas. Em Teresina, todos os dias por volta do crepúsculo, a igreja raquítica troava sobre a cidade o hino de Nossa Senhora Aparecida. Uma tristura oca enublava a praça. Por então havíamos ganho um carneiro destinado a um grande almoço comemorativo. Coube-me pastorear o cordeiro até fosse chegada a hora do seu sacrifício. Estoicamente eu suportava os deboches da molecada. Mais de uma vez, sua morte foi adiada, o repasto posto em outra data. Como qualquer pastor, afeiçoei-me à minha ovelha. Fiz de tudo para que não manchassem as mãos com o sangue daquele inocente. Inutilmente. No banquete, o meu jejum. Até hoje, sabe-me o desgosto.
essa peça, ele tinha escrito: falava com o meu primo Beto por telefone. Ele agradeceu o CD de João Baez que eu lhe enviara, cantarolando de volta La Llorona, essa melodia de uma canção mexicana. E andava ele com bengala capengando, e a saúde estraçalhada claudicava mais, todavia. Tanto assim que antes de concluir a canção, desandou a chorar como um menino pequenino. Ele aos 70 e tantos anos, até aqui cabra-macho pernambucano típico que não derrama lágrima diante de ninguém. Uns dias, e nos avisaram que ele havia partido. Quando criança, nós nos sinalizávamos assobiando o mote de sua autoria que encima essa peça. Para a próxima peça. Fitou-nos com dor e desalento e seguiu-nos por ruas e ruas. Estávamos em Minas, de passo. Onde entrássemos, esperava-nos a porta. Cachorro gozo, pequeno, doentíssimo, no fim. Trouxemo-lo de táxi para São Paulo. Assistiu o veterinário homeopata, leishmaniose, condenado. Comia e bebia oferecidos à boca e punha os olhos tristonhos de reconhecimento. Sobreviveu por menos de um ano em nossa casa, aquele olhar banzo e amigo sempiterno. Transe difícil vê-lo morrer. Tchau, bravo. Anterior, por favor. Em conversa sobre a mostra Giacometti na Pinacoteca, aclarou-se que o Silvio Ferraz e eu temos enervações fincadas nas raízes de Giacometti. Disse ao Silvio: numa de suas voltas à exposição, desenhe em loco. Adoraria ver os vestígios. Não tardou e recebemos dele de presente, Marta e eu, um caderno de iluminações, de verdadeiras iluminuras em preto e branco. Silvio e Giacometti, num aperto de mão à outrance. Engrandeceu-nos. Logo escrevi este miserere como agradecimento. Espero que lhe agrade, Silvio. De tão incontáveis são as gradações do gostar. Este miserere dá conta do quanto permanece da obra de Giacometti em mim.
Próximo, por favor. Choramos. Margarete Yamanishi, nossa amiga, partiu para outra vida em fins de 2012. Dr. Rui, seu esposo, meu médico e amigo, seus filhos, Thaís e Ricardo e Nicole, a neta adorada, choram. Uma quaresmeira havia em nosso jardim, ao lado do portão, por quase 50 anos. Presença calma, pertinente. Por último, consumava-se infestada por cupins. Do tronco assomavam revoadas de carunchos, de escurecer o tempo. Vieram de longe abatê-la na manhã do dia 7 de dezembro. Vazio e tristeza, desde onde sempre existia, parecia para sempre. Tristeza que se vê através até o outro lado da rua e no céu dos pássaros, magoada. Este miserério é uma tentativa de dizê-la, a quaresmeira, do tronco, as ramificações maiores, as repetições como a constância daquela presença, e as ramificações menores, sem mais hora para flores, folhagem. O final é um silêncio para se cogitar das presenças e do oco do vazio que se descortina atravessadiço.
Com a desolação da quaresmeira, fomos intimados pela prefeitura a plantar uma outra árvore no vazio. Malgrado, um mercador de árvores veio ao nosso jardim implantá-la. Um manacá da serra. Era injusto. Não me ajustava a passar pelo jardim e ver aquele desplante deferido. Uns meses e verifiquei que não arribava. O tronco fino, esguio demais, magricelo até o muito alto, o varapau com pequenina mínima copa de gravetos secos, desfolhados, morrente. Outro dia observei o Dani no portão, perfilado, olhando de baixo a cima ao longo do trajeto raquítico do Manacá da Serra até os rancos descarnados do topo, baixando subitamente a vista, o senho. Algo tem que ser feito por ela. Por ela nada pôde ter sido feito. Vieram desplantá-la, tirá-la da terra para sempre na manhã de 25 de junho de 2017. Dia fatídico, sol a pino, escuro como uma noite enterrada. Antes da próxima imagem, então, faço o pedido que está na partitura. Que vocês leiam em silêncio o poema da Emily Dickinson, que aparecerá na tela. E, quem se sentir chamado, que por favor fique em pé em seguida. E de pé, escute a peça ao piano. Este miserere bem poderia chamar-se Deutscher Tanz, por alusão às valsas de Schubert.
Hesitei muito em mostrá-lo a alguém, este pequeno e triste trabalho. Recende tanto ao passado. Pode não dizer nada para ninguém, mas para mim é como um atestado do que me causou o filme Na Presença de um Palhaço, de Ingmar Bergman, e continua ressoando em mim. Para essa peça, eu vou precisar que vocês me ajudem. Ao final da peça, o último compasso, ele é apenas constituído de todos vocês fazendo suavemente com a vogal O, o som mais grave que vocês puderem. Então, quando eu chegar no penúltimo compasso, concluir o penúltimo compasso, eu vou me levantar para dar esse sinal. E aí vocês todos atacam ao meu sinal ao mesmo tempo, com a vogal O suavemente, o som mais grave que vocês puderem. Vamos experimentar uma vez? Eu vou botar aqui, eu vou levantar aí. Um pouco menos suave, pode ser? Ótimo. Obrigado. Tão criança era que nem consigo dizer de quando ouvi esse canto de catimbó. Ó três vela acesa, ó três castiçá, ó três besouro preto, mangangá pra te chupar. Arremeteu-me inexprimível temor, súbito, tanto que eu evitava qualquer sítio quando desacompanhado por muito tempo.
Próximo evento às 16h, palestra de Rogério Ferraz sobre cinema, surrealismo. Por favor, aguardamos vocês. Um abraço.